Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a gravação da resolução de um exercício. Exercício esse que está na prova, tanto de ADM quanto de Info. E é a terceira questão. A questão consiste em dado dois números. Dado dois números quaisquer, qualquer número que você der, você tem que achar números entre eles. Na nossa aula teórica, a gente comentou, deve ter comentado na sala de aula, acho que ainda no período presencial, que dado dois números, quaisquer, sempre existem infinitos números entre eles. No caso da prova, eu peço apenas dois, um racional e outro irracional. Então, vamos ver como é que faz. Para isso, eu vou, então, agora compartilhar o quadro com vocês. Bem, então aqui estamos, nós, diante do quadro, e nós temos o seguinte problema, né? Vou criar um problema agora assim. Então, dados os números. Vou escolher agora dois, quaisquer, dados os números. Vou pegar um irracional, 22 sétimos, e raiz de 10. Dado esses dois números, achar um número racional e outro irracional que estejam entre eles. Bem, então essa é a essência lá da questão. Na prova de vocês, esses números dependem do número da chamada, né? Bem, o primeiro passo é saber que numa reta real, qualquer que seja ela, dado dois números, quaisquer que sejam eles, sempre existem infinitos aqui entre eles. Então, eu preciso saber quem é o número que eu vou botar à esquerda e o número que eu vou botar à direita. Lembrando que isso aqui faz parte da reta real. E na reta real, nós temos uma convenção bastante importante, que diz que o menor tem que estar à esquerda e o maior tem que estar à direita. Então, eu preciso estimar quem é menor, se é o 22 sétimos ou é o raiz de 10. Quem é que está aqui que é menor, quem é que está aqui que é o maior. Então, eu preciso transformar esse número racional, nós sabemos que isso aqui é um número racional, porque 22 é um número inteiro, sétimo é um número inteiro, e a divisão de dois inteiros sempre gera um racional. Nós temos que transformar este racional, que está na forma fracionária, para a forma decimal. Exatamente como também com o raiz de 10. Temos que obter um número decimal de forma que permita comparar. Dado dois números na forma decimal, a gente consegue comparar. Como é que a gente compara dois números na forma decimal? Vou dar um exemplo bem simples. Quem é maior, 0,3 ou 0,4? Então, o maior é 0,4, porque a primeira casa decimal, 0,4, é maior que 0,3, porque a primeira casa decimal ele é maior. Já se eu quiser comparar o 0,3 com o 0,36,
A comparação agora, para fazer essa comparação, eu preciso perceber que o número 0,3 é igual ao número 0,30. Então, 0,36 e 0,30, a primeira casa decimal deles é a mesma. Mas a segunda, quem ganha, o 6 ganha do zero. Então, consequentemente, 0,36 é maior que 0,3. Eu estou dando esses exemplos aqui para a gente comparar, conseguir comparar o 22 sétimos e o raiz de 10. Vou apagar isso aqui foi só um exemplo. E lá vamos nós transformar para a forma decimal. Vou começar então pelo 22 sétimos. Para transformar um número fracionário para a forma decimal, basta dividir o numerador 22 pelo denominador 7. Fazendo a conta dividir usando a tabuada de 7. 2 vezes 7, 14. Vai sobrar aqui 8. Epa, errei na conta. Acabo de descobrir que errei na conta. 3 vezes 7 é 14, 8 não pode ser maior que o divisor. Então, vai dar 3, desculpa. 3 vezes 7 é 21. Vai dar resto 1. Para obter agora, não tem mais algarismos no 22. Então, é a hora de entrar a vírgula no quociente e baixar um zero aqui, que o número 22, nós sabemos que ele é 22,0. Eu posso baixar sim. Baixei o zero. 10 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 10 sobre 3. Vou fazer só mais uma casa decimal. 30. E agora, 30 por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Sobra 2. Pronto. Com duas casas decimais, esse número prossegue. Inclusive, eu adianto que ele vai dar uma dízima. E uma dízima com um período de 6 casas. Quem tiver curiosidade, pegue a calculadora, divida e perceba que a dízima vai se repetir de 6 em 6 algarismos. Mas com 2 algarismos eu acho que já seja suficiente. Pronto. Então, consegui transformar para a forma decimal 22 sétimos. Falta fazer a mesma coisa com o raiz de 10. Então, eu preciso descobrir quanto é raiz de 10. Como eu faço, professor? Bem, você pode usar a calculadora e obter. Eu vou obter sem calculadora. Eu sei que 9 é um número inteiro mais próximo de 10, que está abaixo de 10, e tem raiz quadrada exata. No caso, raiz quadrada de 9 é 3. Isso é para baixo. E para cima, eu tenho o primeiro número que tem raiz quadrada exata e é maior que o 10, é o 16. Que raiz quadrada de 16 é o 4. Ou seja, se raiz de 9 é 3 e raiz de 16 é 4, raiz de 10, o radicando 10 está entre o radicando 9 e o radicando 16, então a resposta tem que estar obrigatoriamente entre 3 e 4. Se está entre 3 e 4, então eu já sei, já tenho certeza que esse nosso número é 3, alguma coisa. Mas para comparar com 3,14, eu preciso de mais casas decimais. Então, eu preciso fazer uma estimativa. Será que é 3,1? Será que é 3,2? Será que é 3,3? Será que é 3,4? Ou assim por diante. Eu posso escolher qualquer candidato, desde o 3,1 ao 3,9. Bem, como eu percebo que 10 está mais próximo de 9 do que de 16, consequentemente, a raiz quadrada de 10 deve ser um número mais próximo de 3,1 do que de 3,9. A metade aqui seria 3,5. Então, para ser mais exato, eu garanto que está entre 3,1 e 3,5. Agora eu tenho que ser bom de chute. Quanto melhor for o meu chute, menos trabalho eu vou ter. Vou dar um chute, eu acho que é 3,2. Então, meu chute, eu acho que é 3,2. E agora, como é que eu descubro se 3,2 foi um bom chute ou um mau chute? Então, eu vou pegar o número 3,2 e vou elevar ao quadrado. Ou seja,
Vou multiplicar 3,2 por 3,2. E vou fazer essa conta, ou seja, ele multiplicado por ele mesmo duas vezes. Fazendo essa conta, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Somando aqui tudo, aqui vai dar 4, 6 mais 6, 12, vai a 1, 1 mais 9, 10. Aqui nós temos duas casas decimais, uma casa aqui, mais uma, totalizando, somando 1 mais 1 dá 2. Eu ando duas casas, 1 a 2, e deu o número 10,24. Opa! 10,24 eu sei que é maior que 10, já que o número 10 é 10,0. Eu sei que esse cara é maior. Isso quer dizer que se eu disser que é 3,2, o chute está muito grande. O número está muito alto. Eu tenho que diminuir. Então, o número decimal que está ali, com uma casa decimal, que está ligeiramente, imediatamente abaixo do 3,2, é o 3,1. Então, eu passo para um novo candidato, que é o 3,1 aqui, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar 3,1 por 3,1. E eu faço 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Somando, 1, 3 mais 3, 6, 9. Duas casas decimais, uma mais uma, duas, uma mais uma, duas. Opa! 9,61 é menor do que 10. Então, eu tenho certeza agora que a minha resposta está entre 3,1 e 3,2. Opa! E 3,2. E aí, professor, se eu dizer números entre 3,1 e 3,2, aí eu posso ter como candidato o 3,11 agora, o 3,12, né? O 3,13, o 3,14 e assim por diante. Então, eu tenho aqui do 3,11 até o 3,19. Já que o 3,1 eu posso pensar que é 3,10 e o 3,2 é o 3,20. Então, eu tenho qualquer candidato aqui que esteja aqui entre 10 e 20. E agora eu preciso dessa segunda casa decimal, porque eu tenho certeza que em todos eles aqui é 3,1. Em todos esses candidatos aqui eu tenho 3,1. Eu preciso da segunda casa decimal. Então, vem agora a minha intuição. Espera aí. 10 está mais perto de quem? Olha aqui que a gente fez o 3,1 ao quadrado e o 3,2 ao quadrado. O 3,1 ao quadrado deu 9,61. O 3,2 ao quadrado deu 10,24. Então, 10, na hora que eu botar o número 10, eu quero raiz quadrada de 10. Eu sei que 10 está aqui, ó. Mais próximo de quem? Aí eu tenho que ver a diferença do 10 ao 9,61 e do 10 ao 10,24. 10,24 para 10, nós temos 0,24. E do 10 ao 9,61, nós temos 0,39. Ou seja, esse número é maior que esse, o que indica que essa distância aqui é maior do que essa. Quer dizer que 10 está mais perto de 10,24. Ou seja, eu tinha como os candidatos desde o 3,1 até o 3,19. Quem está no meio dos dois é o 3,15. Como eu sei que 10 está mais perto do de cima do que do maior do que do menor, então eu vou pegar algum candidato entre 3,15 e 3,19. Pode ser 3,16, 17, 18 ou 19. Aí você novamente tem que dar um novo chute. E meu terceiro chute agora, mais um chute. Eu acho que o meu número é o 3,16. Esse é o meu chute. Se bem que eu estou vendo agora aqui, para comparar com a resposta, já dá para perceber. Ó. Se ele é mais que a metade, já dá para perceber que alguma coisa aqui. Mas eu vou continuar.
Chute 3,16. O que é que eu vou fazer, então? Vou pegar o 3,16 e vou multiplicar por ele mesmo. 6 vezes 6, 36, vai a 3. 6 vezes 1, vai a 3. 6 vezes 1, 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. E 6 vezes 3, 18. Uma vez, aqui é só repetir, né? A linha de cima, que é 1 vezes qualquer coisa, sempre qualquer coisa. E finalmente a última linha agora, da conta de multiplicar. 3 vezes 6, 18. Vai a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. E 3 vezes 3, 9. Somando aqui tudo, vai dar 6. 9, 6, 15. Vai a 1. 1 com 8, 9. 9 com 1 dá 10. 10 com 8 dá 18. Vai a 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Mais 4, 9. E aqui dá 9. Nós temos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Ando 1, 2, 3, 4. E concluo que 3,16 ao quadrado, 3,16 ao quadrado é 9,9856. Deu abaixo de 10. O que me leva a concluir que o chute 3,16 eu deveria aumentar agora, de repente para 3,17 e repetir essa conta. Só que não precisa mais. Se eu já sei que é 3,17 ou 18, eu posso então já aproximar aqui por 3,16. Porque se eu botasse aqui 17, o 16 já ganha do 14. O 17 também ganharia do 14, o 18 também. Então já deu a noção de ordem, que é o que eu desejo. Ou seja, pessoal, depois de tudo isso, eu concluo que o raiz de 10 é maior que o 22 sétimos. Consequentemente, eu coloco o raiz de 10 aqui à direita e vou botar aqui uma aproximação para ele, ou então botar o símbolo de aproximado, 3,16. E vou fazer a mesma coisa com o 22 sétimos, eu sei que ele é o menor, e uma aproximação para ele é o 3,14. Pronto, deixa eu pagar essa contarada aqui toda, que, ó, vocês estão com a vantagem, né? Vocês, nesse esquema agora, tudo isso aqui que eu fiz com esse bando de conta, vocês podem fazer com a calculadora. É bom negócio? É. Agora, quem fizer esse tipo de coisa que eu escrevi aqui tudo, para mim, essa questão vale muito mais. Porque o aluno está mostrando como chegou. Ele não está simplesmente se limitando a apertar algumas teclinhas, não. Ele está mostrando que ele entende como é que se aproxima números. Né? Então, a gente acabou de dar uma aula, nesse momento, como é que a gente aproxima um número fracionário por um número decimal e como é que se aproxima um número irracional por um número decimal. Ok, pessoal? Pronto. Então, já consegui colocar ordem nos números. Acabei de concluir que o 22 sétimos é menor, do que o 3, do que o raiz de 10. E agora eu tenho que exibir aqui no meio. Eu tenho que exibir aqui no meio um número racional. É isso que foi pedido aqui, ó, um número racional que esteja entre eles, ou seja, que seja maior do que esse e que seja menor do que esse. Gente, é muito fácil, né? Por quê? Se eu sei que aqui é 3,14, eu sei que, na verdade, é uma... E aqui eu esqueci de escrever o símbolo de aproximado, né, pessoal? Mesmo sendo uma aproximação, eu sei que entre o 14 e o 16, tem que número, pessoal? Acho que não é difícil descobrir que nós temos entre 14 e 16, entre 14 e 16, nós temos o número 15, ou seja,
O número 3,15 é um número racional. Por que ele é racional? Eu posso transformar ele para fração. Seria a fração 315, a gente escreve no numerador todo o número sem a vírgula, e no denominador coloca uma potência de base 10, onde o expoente é o número de casas. Então, no caso aqui tem duas casas, 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Então, aqui é um número inteiro, aqui é um número inteiro, então eu sei que 3,15 é um número racional, e satisfaz o que eu pedi, ou seja, ele está entre os dois. A primeira parte da resposta aqui, resposta racional. Está faltando agora quem, gente? Está faltando agora exibir aqui, nesse intervalo, um número quê? Irracional. Então, vamos lá. Eu tinha o raiz de 10. Eu tinha o 22 sétimos. Eu sei que o número irracional, para eu garantir que o número é irracional, ele precisa ter, eu identifico ele de duas maneiras possíveis. Ele é um número que tem infinitas casas decimais e não há repetição, não há período. Ou eu sei que ele é uma raiz não exata. Então eu vou optar por esse caminho da raiz não exata. Primeira coisa, eu tenho que aproximar o formato, dos dois números. E para aproximar esse formato, eu vou fazer o seguinte. O número 10 é uma fração. 10 sobre 1. E aqui nós temos uma fração. Com denominador 7. Então, a gente só sabe comparar números que tenham frações com o mesmo. A gente compara de forma imediata frações que tenham denominadores iguais. Mas outro problema é que aqui tem raiz e aqui não tem. Para fazer aparecer uma raiz aqui, eu tenho a seguinte solução. O número 3. Se eu elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada, ele permanece sendo 3 ao quadrado dá 9, ele permanece sendo 3, não permanece? Elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada são operações inversas que se cancelam. Então, eu vou fazer exatamente isso aqui. Se eu tirar a raiz quadrada e elevar 22 sétimos ao quadrado, eu não modifiquei o número. Pronto, agora eu faço essa operação. Uma fração elevada a 2, você tem que fazer o numerador elevado a 2 e o denominador 7 elevado a 2. 22 ao quadrado, vocês podem pegar a máquina, eu já tenho memorizado, é 484. E 7 ao quadrado dá 49. Então, já consegui deixar esse número na forma de raiz, exatamente como o 10 estava. Pronto. Agora, para comparar os dois, se aqui tem denominador 1 e aqui tem denominador 49, eu preciso tornar esse denominador igual a esse. E tem um truque muito facilzinho que é, eu posso multiplicar o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número. Então, para o número 1 chegar em 49, basta multiplicar pelo próprio quem? 49. Para não modificar a fração, eu multiplico também em cima. Vocês sabem que numa fração, né, 3 sétimos, por exemplo, se você multiplica por 5, o numerador e o denominador, você não altera a fração, né? 3 vezes 5 dá 15, 7 vezes 5 dá 35, ou seja, se eu simplifico isso aqui, eu afirmo que a fração 15 de 35avos é 3 sétimos. Então, eu posso fazer isso aqui. Ao fazer essa multiplicação, o raiz de 10 se transformou em raiz. 10 vezes 49 dá 490. 1 vezes 49 dá 49. E agora ficou muito fácil comparar
esse com esse. Porque ambos já têm raiz, ambos, né, são irracionais, e eu sei que tem também, são frações, os radicandos, mas já tem o mesmo denominador 49. Então, agora basta comparar os numeradores. Gente, quem é maior, o número 490 ou o número 484? Fica bem claro que esse cara é maior, confirmando o que a gente já sabia, que o raiz de 10 é maior. Agora, para eu exibir algum número entre eles, foi muito fácil. Por quê? É só exibir um numerador que esteja entre 490 e 484, mantendo esse denominador, mantendo essa raiz. Ou seja, a resposta. Ou seja, 49, raiz, mantive o formato que eu tinha aqui nos dois números, e algum número entre 490 e 484. Eu vou escolher 485. O único cuidado que eu preciso ter é ter certeza que esse número aqui, ele não é quadrado perfeito. Eu não tenho dúvida disso, porque eu sei que 22 ao quadrado é 484, foi o que eu já tinha memorizado aqui. E eu sei que o próximo quadrado perfeito é 23 ao quadrado, que dá 529. Ou seja, 485 não, aqui está entre os dois, então ele não é quadrado perfeito. E essa seria a resposta do meu problema. Qual é a resposta? O racional é o 3,15 e o irracional é o raiz quadrada de 485, 49 avos. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, é só pegar a calculadora para testar e verificar. O que eu vou fazer agora não é necessário, o problema já acabou, mas para provar o que a gente fez aqui, eu vou pegar a calculadora agora e vou calcular o raiz de 10, vou calcular o 22 sétimos na calculadora, vou mostrar, né, que o 3,15 vai estar entre esses dois, e vou calcular esse número aqui também, e mostrar também que está entre os dois. Então, vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Pronto, a calculadora está aberta. Eu vou compartilhar agora com vocês. E vou fazer aqui a calculadora. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro 22 sétimos. 22 dividido por 7. Então, dá 3,14285. Veja que a gente tem aproximado por 3,14. Então, o número aqui tá bom. Vou agora fazer o raiz de 10. Então, eu vou aqui aqui está a raiz quadrada. Então, eu digito, eu acho que raiz quadrada de 10. Não é assim. Então, acho que é 10 primeiro e depois a raiz quadrada. Pronto. 3,16, 22, 77, 66. Veja que não tem repetição, hein, gente? E olha que a minha calculadora aqui que parou aqui nesse 79. Ela prosseguiria. Ela tem mais casas decimais. E eu garanto a vocês que não há repetição. Mas a nossa aproximação 3,16 foi muito boa. Então, fica muito claro que entre aquele 22 sétimos, que deu 3,14 e alguma coisa, e esse aqui que deu 3,16, o 3,15 é um bom chute, né? E o último que eu falto provar é aquele candidato que a gente chegou lá para provar que está abaixo desse e acima do outro. Qual era o número que a gente fez lá? Foi o 485 dividido pelo 49. Essa divisão dá esse resultado aqui. Agora eu vou tirar a raiz. E ao tirar a raiz, olha que maravilha, o 3,146, ele é maior do que aquele 3,1422, acho que era 22, se eu não estiver enganado. Esse cara é maior do que o 22 sétimos. E ele fica abaixo, ele perde por 3,16 do raiz de 10. Ou seja, pessoal, vou fechar aqui a janela.
voltando aqui exclusivamente para a minha imagem, chegamos à conclusão que, dado aqueles dois números irracionais, o raiz de 10 e o 22, desculpa, dado aqueles dois números, raiz de 10 e 22 sétimos, eu consegui exibir um racional e um irracional entre eles. Qual foi o que eu consegui exibir? O racional foi o 3,15 e o irracional foi a raiz quadrada da fração 485 sobre 49. Bem, pessoal, espero ter ajudado com esse vídeo e eu depois quero muito a opinião de vocês para saber se esse vídeo ajudou ou não ajudou vocês. Um grande abraço e eu vou terminar o vídeo agora. Valeu, pessoal!